Oi, oi, pessoal! Está começando mais um episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente fala sobre os bastidores, histórias reais e muita tecnologia para o mercado de eventos. Afinal de contas, nós somos o backstage mais tech do Brasil. E, gente, hoje eu vou conversar com uma pessoa que vai trazer aquele momento nostálgico para quem é de BH ou para quem já foi nesse ponto turístico aqui de BH, que é o Parque Guanabara. Se você não conhece, quando você vier para Belo Horizonte, você precisa conhecer o Parque de Diversão Guanabara, que fica ali na Pampulha, nosso portal aí maravilhoso da nossa cidade. Estou com o Gabriel aqui. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui, né? Por contar um pouco mais sobre a história do parque aí. Acredito que tem muita coisa para a gente poder descobrir, porque não é só diversão, né? Obviamente, por trás de tudo isso vem gestão, vem estratégia, vem desafios, e a gente quer falar sobre isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado para mim. É um prazer muito grande estar aqui, um privilégio. Espero que todos gostem do nosso bate-papo aqui. Bora! Gabriel, qual que é o cargo hoje que você tem ali dentro do parque? Olha, eu sou gerente comercial há 11 anos. Boa! E trabalho no Parque Guanabara desde os meus 14 anos. Mentira! 14! Vamos contar sobre isso aí, fechou? Vamos lá. Para começar, muita gente enxerga, né, o parque só como um ponto de lazer. E que bom, né, gente? Que bom que a gente tem esse ponto, que a finalidade ela é essa. Mas, comercialmente, o que realmente é o Parque Guanabara hoje? Olha, o Parque Guanabara ele é um centro de diversões que tem uma história muito bacana. Ele é desde 1951. Tá. Então, nós tivemos aí vários momentos maravilhosos, né, onde a gente pôde ficar próximo da família mineira, do Belo Horizontino, fazer parte da história de cada pessoa que frequenta o parque, né? Mas também já passamos diversas crises. Então, a gente pegou todas as crises de 51 que tivemos no Brasil, mas graças a Deus nós conseguimos sobreviver. E é um parque que abrange desde a criancinha até o vovô mais exigente, porque nós temos brinquedos para crianças, também para adolescentes, para adultos, brinquedos radicais também. Ah, legal, legal. Gente, e eu acho que é válido trazer esse contexto do porquê que a gente trouxe o Gabriel aqui hoje. Gabriel vem para poder contar um pouco sobre os bastidores aí do que é o Parque Guanabara, que é um marco, né, de Belo Horizonte, mas a gente precisa falar que eventos, né, não é só o casamento, não é só uma festa ali só de aniversário. A gente precisa entender que hoje tudo gira em torno desses encontros. Então, trazer o Parque Guanabara é para justamente desmistificar que o parque é só para lazer. Não, gente, é muito mais. É essa conexão, é esse encontro, é festa, é alegria. Então, a gente vai trazer muito esse conteúdo e eu conto com você aí, fechou? Bom, você trouxe aí, falou que, né, tá no meio da família brasileira, no meio da família mineira, e isso é muito bom. A gente fortalecer o que a gente tem na nossa cidade é incrível, e eu acredito que foram grandes desafios, né? Desde que você trabalha lá, desde aí aos 14 anos, qual que foi o marco que você falou assim, no, o parque ganhou uma proporção absurda agora, hein? Teve uma virada de chave. Olha, teve um divisor de águas que eu falo, né, em todos os locais que eu vou que me perguntam isso, foi quando nós trouxemos a Mirage, que é a roda gigante. Era uma roda gigante de 36 metros de altura. E na época, em 2010, quando ela foi inaugurada, nós não trouxemos de fora, da Europa ou de outro país qualquer, nós produzimos ela aqui dentro. Com uma empresa parceira, a Fabripark, que é de Brasília. Então, nós começamos ela do zero, né? E montamos essa roda gigante. E quando ela inaugurou, na época ela era a segunda maior roda gigante da América Latina de gôndolas. Caraca! E nós tivemos esse título na época, em 2010. Então, pra gente foi um marco, assim, muito significativo, porque
todo mundo tinha ideia do Parque Guanabara, como ele é desde 1951, está em Belo Horizonte desde 64 e naquele local onde nós estamos hoje desde 71, todo mundo conhecia ele como um parque do interior. Parque mais pequeno, né? Uhum. Com poucos brinquedos de expressão. E quando veio a roda gigante, foi uma coisa maravilhosa, porque do outro lado da Lagoa da Pampulha você conseguia ver o parque. E a iluminação dela de noite maravilhosa. Exato. E aí se tornou um ponto turístico de Belo Horizonte. E nisso tudo nós ainda ganhamos esse título, a segunda maior roda gigante de gôndolas da América Latina. Então pra gente foi um marco muito grande e realmente mostrou o parque para todo o Brasil, né? E aí nós tivemos, depois disso, grande relevância no cenário nacional, né? Que nos ajudou em poder realmente conquistar um posto muito legal. Legal, muito bom, que bom saber disso. E eu acredito que faz parte da história de muita gente que está aqui em Belo Horizonte, desde criança até pessoas bem mais velhas. Falo isso até pelos meus pais, que me levaram lá quando eu era bem criancinha. E hoje a gente continua fazendo isso de uma forma, né, menos ativa, mas continua fazendo, porque aí a gente quer levar um primo, a gente quer levar um sobrinho. Então, assim, isso faz parte da nossa cultura hoje, né? E que bom que a gente tem isso para fortalecer ainda mais o que é bom aqui de BH, né? Sim, com certeza, com certeza. Bom, então, pensando aí um pouquinho, falando mais em vendas, já que, né, que você vem desse universo, hoje o foco está ali em ter as vendas ali de excursão, eventos empresariais, aniversários e etc. Qual dessas frentes mais cresceu nos últimos anos? Olha, graças a Deus, depois da pandemia, nós tivemos uma reviravolta muito grande no parque. O cenário do parque em 2019, apesar da gente ter uma crescente, era muito bom, só que pós-pandemia, nós duplicamos, chegamos a triplicar tanto a frequência das pessoas como o faturamento também. Isso, claro que as pessoas ficaram muito carentes, né, de um entretenimento, de um local como aquele, mas também devido aos vários processos de venda que nós fizemos. Então, para alcançar números muito bons, nós tivemos que treinar mais o time, capacitar eles, trazer um tráfego pago, trazer uma gestão nas redes sociais muito legal, que fez com que a gente tivesse uma relevância muito grande, investir na publicidade, em outdoor, em painéis de LED, nas TVs, nas rádios, mas também ponto que eu falo assim, que deu muito certo foi a nossa estruturação como time de vendas. A gente ter pessoas qualificadas, treinadas, com processos, com roteiros, para que a gente conseguisse atingir um número expressivo. Legal, legal. Segundo o Data Eventos, que é a nossa plataforma, né, digital ali de dados do mercado de eventos, a gente identificou no ano passado, o mercado de recreação ele cresceu e isso a gente conseguiu identificar dentro do Data Eventos, a nossa plataforma digital que traz, né, dados do mercado de eventos. Você sentiu essa retomada dentro ali do parque? Em que momento você percebeu que o público voltou com essa força, seja antes da pandemia ou pós-pandemia, né, que você citou? Pós-pandemia, a gente já sentiu uma procura muito grande, muito grande. Então, nós tivemos a crescente muito relevante ali no final de 2021, que nós voltamos a operar em junho de 2021. Nós ficamos 15 meses fechados, onde foi um baque muito grande. Mas, enfim, em 2022 nós tivemos essa crescente, mas o boom para a gente, principalmente no setor comercial, são pacotes de aniversário, discussão, eventos empresariais lá dentro, foi no ano de 2025, onde nós conseguimos atingir um público muito bacana, que a gente viu assim, não só o faturamento subindo, mas também o número de pessoas entrando no parque, porque toda empresa nós temos um reajuste, né, devido à inflação. Então, é legal esse número, mas um indicador
primordial nosso é quantas pessoas então estão entrando no parque. Ou seja, se eu fazer um evento ano passado para 1.000 pessoas, esse ano eu estou fazendo para 1.000, 1.500 ou está sendo 900, só que o valor está sendo maior do que o ano passado. Então não faz sentido. Então nós tivemos essa melhora. Para mim, o grande ano foi em 2025. E você hoje, dentro do espaço lá do parque, tem vários espaços para eventos? E aí quantas pessoas recebem ou é um espaço só? Porque eu lembro de quando eu fui, já tem alguns anos, era um espaço, né, que tinha, e aí a pessoa montou a festa e etc. Sim. Mas eu não lembro para quantas pessoas, eu era bem mais nova. Nós já tivemos salões de festa. Uhum. Na época eu era consultor de vendas, não tinha esse cargo ainda de gerente, e nós fazíamos como buffet. Né? O cliente procurava o parque para poder fazer um evento, então nós agendávamos com ele a festa nós tínhamos 2 salões. Se não me engano, eram para 40 convidados e outros para 60 ou 70. E aí nós fazemos toda a operação que um buffet hoje faz. O cliente chegava para a gente tinha uma pessoa que fazia o bolo, nós tínhamos salgado, nós tínhamos docinho, nós tínhamos a decoração. Então a gente entregava aquele salão de festa que era dentro do parque. Hoje é a área onde é os games. E a gente entregava ali a festa completa. Só que, ao longo, quando eu assumi a gerência, eu vi que estava diminuindo as vendas desse produto e o trabalho que nós tínhamos era muito grande e o lucro não era tão bom. Uhum. Então, qual que foi a ideia? A ideia foi, eu acabo com... Até porque também nós tínhamos a necessidade de ter uma área para games. Então, acabou que juntou 2 coisas para poder eliminar esse produto. Eu vi que o lucro era muito pouco perante o trabalho que tinha. Uhum. Tem que ser funcional. E também eu não conseguia atender. Como o parque ele trabalha quinta, sexta, sábado, domingo, eu não tenho todos os dias da semana, e para eu poder fazer, eu teria que estar fazendo, todo dia teria que estar uma festa ali para ter um retorno bom. Então, o que eu fiz? Nós acabamos com esse salão de festa e a gente inaugurou 4 mini salões, que eu consigo fazer 8 festas por dia. E o lucro é muito maior. Claro. E eu não tenho todo o trabalho que como um buffet hoje tem. Eu não preciso estar contratando uma pessoa para fazer o bolo, para fazer o salgado, para fazer o doce e nem a decoração. Então, eu tenho uma área de festa, que a gente nem chama de salão nem nada, só uma área de festa para a pessoa cantar os parabéns e deixa o parque para ele. Entendi. Porque nosso foco é mais o parque. É o parque, é o lazer, né? É isso. E se eu for brigar, por exemplo, se eu for colocar aqui, é um buffet, não faz muito sentido. Sabe? Porque na disputa ali, nós sairemos perdendo, porque eu não tenho uma estrutura de um buffet. Que aí você tem que pensar em vários outros pontos para poder, de fato, adequar a um buffet. Sim. E aí, pra gente o trabalho ficou bem mais simples. Muito mais simples. E a rotatividade é muito maior. Lindo, E aí, consequentemente, o faturamento sobe, o lucro sobe, né? E eu preciso de poucas pessoas. Hoje eu tenho, para poder fazer esse trabalho, preciso só de um vendedor, né, que nós chamamos de especialista de diversão. Antigamente eu precisaria de estar, o especialista de diversão precisaria de ter um cara lá para recepcionar, de garçom, enfim, de todo um cenário, uma operação muito maior que nós temos hoje. E pensando nisso, acho que é muito válido a gente falar sobre como que o parque precisou se reinventar e se adequar também às tecnologias que estavam chegando, né, para conseguir se manter vivo, porque senão ia ser engolido, né? Hoje a disputa é muito alta com redes sociais, com alguns outros eventos que acontecem de forma esporádicas, as telas mesmo, né? Hoje a galera gosta muito de ficar aqui no computador e etc. Então, essa disputa, ela fica cada vez mais acirrada. Desculpa. Ou não? Que tem alguns eventos que eu vou de empresários de parques,
que eles estão falando que um dos maiores competidores hoje são as bets. É mesmo? Tá entrando isso também como um grande competidor, porque algumas famílias gastam, né? Então eu nem tinha pensado por esse lado, ser bem sincero. Mas o último evento que eu fui, e eram grandes gestores de parques, eles estavam muito preocupados com isso. Mas depois. É porque eu não consigo também visualizar dessa forma, mas pensando bem, né? Sim. Para o meu público, faz sentido também, porque não é um ticket de um buffet, né? Então eu tenho um produto que se você quiser locar o parque, e aí o ticket é mais alto, né? Agora, para uma área de festa dessa, o ticket é R$1.500, né? Então é um valor mais acessível. Sim. Então começa a mudar o cenário para se adequar e atender essa galera, né? Não, agora eu fiquei até em choque, que eu não esperava esse tipo de informação. Sim, estão preocupados. É preocupante no caso, né? Falando sobre toda essa trajetória, né, que vocês tiveram, todo esse acompanhamento que vocês precisam, na verdade, diariamente fazer para acompanhar as tecnologias que vêm acontecendo no mercado, vamos falar sobre gestão, um pouquinho aí de dados, como que é feito todo esse processo. Você falou que gestão e dados são indicativos para traçar estratégias, isso aí é indiscutível, né? Quais indicadores você acompanha hoje para tomar decisões ali dentro do parque? Olha, o CAC, o LTV, a gente fica de olho nisso, e também a conversão de venda. Né? Quantos clientes, quantos leads estão chegando, como está o meu alcance no tráfego pago. Hoje nós decidimos deixar as TVs de lado, estamos nas rádios, e no tráfego pago nós triplicamos o valor investido. E um indicador muito grande é esse, atenção do cliente, né? O LTV, quanto tempo ele fica lá, e também quanto de pessoas estão chegando para mim. E aí nisso tem toda uma engenharia por trás, né? Eu lembro que quando eu comecei a olhar para esse tráfego pago, se não me engano foi em 21, 22, falei, gente, e aí? Porque nós ficamos 15 meses fechados, tá, gente? Então, 15 meses, meu Deus. Após a pandemia, então demorou um pouco, né? E no meio da pandemia, o que a gente fazia era ligar pro pessoal, eu chamei meu time de vendas, né? Quando tava aguentando mais, respirar, vamos vender, a gente ligava. E as pessoas são parentes, né? As pessoas falando assim, cara, você tá me ligando agora, você é maluco? Acabei de ver o diretor falando que o parque tá falindo. E aí a gente conseguiu fazer, não suprir todas as contas, né, que tinha, mas nós conseguimos fazer uma grana boa com essas ligações. Então eu lembro que foi uma aspiração muito grande, que nós conseguimos vender mesmo com tudo desmoronando, e graças a Deus nós conseguimos. Mas esse é o indicador de quantas pessoas estão chegando, quantas impressões nós estamos tendo nas redes, e como está sendo o tempo de permanência daquele cara ali, que é o LTV, né? Se ele está voltando todos os anos, por que ele desistiu? E aí eu tenho um setor de pós-venda que eu chamo de dedicação cliente. Eu mantenho contato com esse cara durante 1 ano, até ele voltar. Mas não tendo, sim fazendo perguntas legais sobre como que é o momento dele no parque, às vezes como que é com a família dele, tentando montar uma persona ali daquela pessoa, para eu poder ter, vamos dizer, mais ferramentas disponíveis na hora da venda. E aí a gente traça um roteiro também. Pô, se o cara chega de um anúncio, usar esse roteiro. Se é uma ligação, usa esse roteiro. Se é um cara da dedicação de venda, eu uso outro roteiro. E assim por diante. E também nós trabalhamos muito com bonificação para esse cara. Promoção, né? Coisa que nós não fazíamos, e nós estamos investindo pesado nisso. Inclusive, contrariando um pouquinho o que era o Parque Guanabara, né? Mas eu vi que está dando muito retorno, sabe? Eu dou uma bonificação para esse cara, chamo ele para fazer uma visita técnica. Esse cara que eu falo, ouçam os pais,
Uhum. crianças, ou professores, diretores, superintendentes de escolas, para que eles conheçam os bastidores do parque e depois daquilo dali eles possam brincar. Ou então eu mando, enfim, presente na casa deles, ou eu, início do ano, final do ano, eu chamo todo mundo que fechou comigo no ano anterior para poder ter um dia de diversão lá dentro do parque. Que legal. Aquele gostinho daquilo dali e despertar aquela vontade. Mas nisso também eu estou mandando mensagem para ele direto, vendo como é que ele tá, não fazendo a venda direta. Uhum. Mas é aquela coisa da venda consultiva, né? De você entender, de você abraçar aquela ideia, porque afinal de contas, o parque, ele é isso, né? Esse aconchego, essa sensação de família, Sim. de estar ali, né? Então, eu acho que vocês fazem isso muito bem, porque para estar hoje no patamar que está, não ficou nas ações passadas, né? Foram se atualizando e foram entendendo que vocês precisavam também se adequar ao mercado. Né? Então isso é muito bom e eu acredito que isso para o mercado de eventos como um todo, eles precisam ter essa visão de que, gente, conforme o tempo vai passando, a gente precisa se adequar também ao mercado. O mercado se adequa a gente, porque a gente oferece aquele produto, mas a gente também precisa entender, é uma balança, né? Que senão uma hora um pesa para um lado, o outro pesa para o outro e o negócio não funciona. Então, vocês estão fazendo isso muito bem, porque isso mostra os resultados hoje, né? Nós estamos numa crescente, em média, desde a reabertura da pandemia, em 35%. De todo o parque. Então, está sendo muito, muito satisfatório para a gente. Tivemos, pós-reabertura, foi lá no topo isso daí. Quase que a gente bateu, se não me engano, foram 160% de aumento. Mas aí depois deu uma caída e a gente vê que está se estabilizando, porém, estamos conseguindo crescer. Mesmo com toda essa coisa terrível que está acontecendo nos noticiários aí, da economia, enfim. É um cenário muito instável para nós, né? E para a gente, pelo menos meu pai, que é o diretor do parque, ele sempre se preocupou muito com isso. Porque ele tem uma crença de que quando a economia está mal, a primeira coisa que o brasileiro corta é o lazer. É o lazer. Então ele está na direção do parque desde 95, desde quando meu avô faleceu. Ele tem isso, né, para ele, e ele é muito cauteloso quanto a isso. Mas eu tento sempre, principalmente agora, desde o ano passado, tá bom, tá acontecendo isso, eu vou ficar leigo, né, perante isso, mas eu tenho que fazer o meu. Né, eu tenho que fazer o meu e tenho que fazer com que a empresa gire sem depender disso, porque eu vejo que se tiveram empresas lá atrás, quando a inflação, sei lá, batia, não sei, era estratosférica, né? Podia, o supermercado ia ter que ir lá mudar o valor dos produtos que estavam na gôndola. Eles conseguiram fazer dinheiro, e tá aí até hoje algumas empresas, não só todas. Então, a gente tem que conseguir passar por isso, né? E assim, é um cenário que, quando a gente pensa estrategicamente, eu acho que a gente consegue ter ações melhores. Eu acho que isso foi também a sacada que você teve, né? Vamos sentar, vamos analisar, vamos pensar em como que a gente consegue melhorar esse cenário nas condições que a gente tem. Sim. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar, né? Como ser estratégico nas condições que a gente tem, porque fechar isso aqui não é uma opção, galera. Não vai dar. De jeito nenhum. Joyce, e aí a gente também procura em outros mercados, né? Vai para São Paulo para ver, estudar outros parques. E nem tudo funciona, né? Uhum. Uma coisa que dá muito sucesso lá em São Paulo é a venda de pacotes de porta em porta. Antigamente antes da pandemia, nós tínhamos isso, vendedores externos. Uhum. Só que eu comecei a ver que a turma não queria isso. Eu mentia os números, né? Então, o cara falava que visitava e não visitava.
E aí eu comecei a pensar, A gente não, aí não dá, né? É. Uai. e aí vamos para ligação, e com o tráfego pago mais fácil. Né? E aí entendendo e se adaptando com Sim. o mercado que a gente tem, né? Você falou que em São Paulo funciona dessa forma. Aqui a gente tem uma outra cultura, a gente tem uma outra forma de lidar com essas questões, né? Então, assim, é entender isso, porque se a gente quiser lutar com as armas de quem está lá em São Paulo, não vai funcionar. Sim. A gente precisa entender o que a gente tem aqui, é isso que a gente tem, como oferecer e para oferecer. Então, vamos se adequar a isso e vamos melhorar isso. Pega um pouquinho ali, pega Isso! uma misturada. E isso a gente é muito bom para fazer, juntar aqui, fazer e o negócio fica melhor. Sim. Você... E falando sobre isso, vamos falar sobre lotação, porque eu acho que faz muita parte da experiência que a gente tem, seja em evento, festival, desde qualquer lugar que a gente vá. Se a gente tiver uma superlotação no espaço, a gente tem uma experiência péssima. Não é legal, gente. Não adianta, nós queremos, o produtor quer a casa lotada, abarrotada, tá, gente? Mas para quem tá ali, não é legal, é terrível. Então vamos falar sobre isso? Como vocês organizam a operação para evitar essa superlotação e manter a experiência positiva? Olha, nós temos isso daí contado mesmo. Tem na entrada do parque, tem uma catraca, né? Então, nós temos a contagem diária ali de quantas pessoas entram. Hoje a nossa superlotação, né, de acordo com o Corpo de Bombeiros, são 3.000 pessoas que a capacidade máxima suporta. Mas nós não deixamos entrar isso tudo. Inclusive, quando nós temos pacotes no final do ano, de alta demanda nossa, principalmente excursões escolares, nós chegamos a marcar ali, estourando 1.800 crianças por dia. Porque a gente sabe que tem esse problema, né? Então a gente deixa a pessoa numa situação mais confortável. Daria para lotar mais? Daria, mas a gente pensa na experiência do cliente, como você trouxe. Então nós nunca deixamos chegar próximo à nossa capacidade total, porque a gente quer que o cara tenha aquela experiência ali e ele volte. Exato. Né? E se ele tem uma experiência ruim, ele fala assim, não, toda vez... Já fui lá 3 vezes, as 3 vezes que eu fui, sempre ficou abarrotado, lotado, não conseguia ir no brinquedo, ficava 5 horas numa fila, não vou. Não. Só que o negócio, acho que todo mundo que está assistindo é organizador de evento, e tipo... existem os dias de maior procura. Sim. Então, eu tenho uma capacidade ali, eu vou colocar, por exemplo, 3.000, só que eu vou colocar 2.200, 2.300. Ok. Só que depende, o cheio para mim não é cheio para você. Então, claro que não é unanimidade, mas tem pessoas que não vão se sentir confortáveis. Mas a gente trabalha com essa consciência para que mesmo se ela, então vamos contar, ela vai ver que está bem abaixo da nossa capacidade, para que, enfim, tem experiência boa, tem segurança. Exato. Então o cara poder conseguir ir num brinquedo quantas vezes ele quiser ali durante o dia, né? Entendeu? Então tem toda essa preocupação para que o cliente ele consiga realmente usufruir do parque ali o máximo possível. Até porque nós somos um parque que você compra cada brinquedo ali na hora. Você pega um cartão e coloca ali de crédito nele. Então não é um passaporte. Aí, passaporte é interessante porque é igual um evento open bar. Quanto mais pessoas tiver, mais difícil para pegar bebida, menor o consumo. É esse cenário, não é o que vocês querem, né? O cara vá muito no brinquedo, né? Que ele indo muito, vai estar entrando no dinheiro. Mas de uma forma organizada, vamos dizer assim, e que todo mundo tenha uma boa experiência, né? E aí, continuando falando sobre lotação, já passaram por alguma situação dessa de superlotação? E se passou, como que você aprendeu sobre isso, sobre todo esse processo caótico que possa ter acontecido? Olha, já tem um bom tempo que nós passamos por isso. Mas ele foi possível. Lembra quando teve o desfile da Disney?
E, Não, quanto foi não, isso? tem muitos anos, eu sou muito ruim de data. Já tem uns bons anos. Uns 10? Acho que tem mais. Mais? Ah, não, aí eu também sou péssima pra data, então E aí, vamos foi seguir. bem na hora, ali, entre o parque e a igrejinha da Pampulha. Então, pô, veio o desfile da Disney, então lotou aquela região. Foi assim, nossa, caos total. E as pessoas estavam pulando As grades, ó. as grades do parque, invadindo o parque mesmo para tentar ver. E na época tinha um estacionamento lá dentro, as pessoas estavam subindo em cima. Dos carros. Que isso, gente? Uma coisa caótica É. Se não me engano, eram umas 15 mil pessoas nesse dia. no parque. No parque. Mas nos brinquedos ou só parado olhando? Girando ali, que passaram para poder ver esse negócio. Né? Porque eles estavam invadindo, né? Isso é contagem. Então foi um negócio assim, terrível, né? Mas isso foi uma vez só, fica mais graça. Mas nós temos esse cuidado dessa superlotação para não causar esse constrangimento. E nós já vimos também que não é legal porque o cliente ele não vai querer voltar. Fica aquela coisa de, nossa, tive uma experiência ruim e isso vale para a vida inteira. Né? E aí conta para um, conta para outro. Mas assim, eu acho que com a história que o Guanabara tem, muito isso é derrubado quando você vai conversando com outras pessoas. Porque eu desconheço em um grupo de 10 pessoas, 2 pessoas que não foram, sabe? No Parque Guanabara, que tiveram uma experiência legal. Então, assim, eu acho que a gente vai acabando mudando esse cenário porque é um marco histórico para nós, é um ponto turístico para BH e que a gente movimenta de uma forma muito saudável, né? Que é bom para a gente manter isso de forma saudável, na verdade, porque aí a gente continua mantendo essa tradição de família e por aí vai, né? Bom, continuando aí falando um pouquinho sobre bastidores, a gente conversou ali, né, nos bastidores também aqui, que história foi essa de uma excursão escolar com 100 crianças para o horário em que o parque estava fechado? O que aconteceu nesse cenário? Eu coloco esse negócio. E depois não lembra aí, ó. Agora vai lembrar, porque agora... Sim, foi uma loucura. Foi quando eu estava como consultor de vendas. E aí eu sempre fui um pouquinho... eu esqueço das coisas. Então tem que anotar tudo. Então eu anoto no celular, anoto no papel e tudo. E eu era mais jovem, né? Queria vender os pacotes. E aí eu marquei uma excursão. Eu lembro que foi na parte da manhã, o parque ia abrir de tarde. Nossa. E aí foram 100 crianças. Eu lembro que ela 9 horas da manhã, eu tava lá no parque já, né? Já em frente para o computador, tô escutando barulho de criança. Aquele bando de criança e tal, e um ônibus parando, e aquela gritaria. Falei, meu Deus do céu, deve ser pra igrejinha da Pampulha ou pra praça. Aí eu só escuto o telefone, a gerente operacional na época falou, Gabriel, tem uma excursão aqui, querendo entrar no parque. Falou que agendou com você. Falei, oh meu Deus. Peraí que eu não tô sabendo disso não, gente. Entrei no sistema, olhei e falei, cara, eu agendei. Eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu falei, tem que resolver esse B.O. Aí eu falei com ela falou, não, pode deixar que eu vou resolver. Aí eu fui lá, conversei com a pessoa, com a professora. Primeiro ela deu uma estressada. Claro. Deslocou tem menino para poder estar aqui e você vai me falar agora que não tá aberto. Meu Deus. E aí eu conversei com ela, consegui fazer com que ela se acalmasse. E aí eu marquei com ela, olha, como é que vai estar? Aí eu dei sorte, que se não me engano ela ia no zoológico ou no Mineirão. E aí ela conseguiu mudar o horário. Eu vou lá primeiro e depois eu volto pra cá. Não, tudo certo. Você dá seu jeito, você se vira e eu tô voltando com essas 100 crianças. E aí nós conseguimos. E aí também, claro, que eu dei uma bonificação pra ela, pude voltar lá depois com as crianças, pra tentar amenizar
Aquele estresse. Aquele transtorno todo. Mas graças a Deus que ela voltou, e aí depois ela voltou de novo, que a gente forneceu protesias para ela. Mas eu lembro disso como eu conto até hoje isso pro meu time, porque às vezes a gente tá naquela correria do dia a dia, vários clientes chamando, telefone tocando, cobrança de meta, e às vezes a gente esquece, né? Então foi aprendizado aquilo dali. Falar que eu não errei depois daquilo dali... Não, mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, entendeu? Mas uma coisa dessa... Magnitude, ai não, né? Então, aproveitando, depois desse episódio, o que mudou na sua forma de trabalhar? Anotar as coisas. Checar. Mas mesmo assim ainda eu... Esquece. Olha, Gabriel. Mas eu anoto tudo. Tento anotar tudo e tento, assim... E trabalhar minha mente também, poxa. Preciso de lembrar, faço um exercício mental, né? Para poder... E agora com o sistema da Minha Eventos também, agora vai estar mais fácil. Quando eu estiver fazendo alguma coisa, isso estiver presente. Exato. Não pensando na morte da bezerra, né? Então, estar presente em todos os momentos, acho que facilitou bastante e fez com que eu não tivesse mais problemas cílicos. Que bom, né, Gabriel? Bom, porque ninguém quer passar por essa situação de novo, né? Bom, continuando então. Hoje vocês vendem pacotes empresariais dentro do parque, né? Certo? O que empresas buscam quando escolhem um parque de diversão para fazer os seus eventos? O que as empresas buscam no parque para poder fazer os eventos? Elas buscam um diferencial que é um parque de diversões, né? Que tem uma roda gigante de 36 metros de altura, que tem uma torre com 60 metros de altura, de queda livre, que agora nós temos uma montanha-russa. Menino, tô ansiosa para isso. Muito legal. Meu Deus. Convite, tá? Para vocês poderem ir lá. Com certeza. Pode deixar que eu vou fazer uma excursão da Minha Evento pra gente ir pra lá. Será um prazer. Então, nós vendemos esse diferencial para essas pessoas e elas buscam isso. E elas buscam fazer treinamentos lá, que é muito legal. Geralmente é um treinamento motivacional, que elas pegam a roda gigante como exemplo. Que legal. Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima, então isso tem muito. Então a gente pega os nossos carros-chefes para mostrar para aquela pessoa que realmente tem valor você fazer lá no Parque Guanabara do que em outro local. E eu acho que é muito, muito legal isso, porque pensando que hoje as empresas, né, tem muito essa geração Z que gosta desse bem-estar, que preza por isso, a empresa oferecer esse tipo de treinamento, esse tipo de vivência num ambiente totalmente fora, totalmente disruptivo do ambiente de trabalho, traz uma visão diferente. Começa a pensar de outras perspectivas, né? Certos problemas, certas situações, que aí você começa a falar, ué, gente, mas não é tão drástico assim a situação. Sim. Dá para ser resolvido de outra forma, né? Porque você sai dessa bolha. Então, eu acho que a galera precisa enxergar, né, o parque, vamos dizer assim, como essa ponte para poder mudar a perspectiva de algumas coisas, né? Também, Joyce, você falando assim, eu lembrei que nós fazemos também vários eventos para empresas que levam os familiares dos colaboradores. Legal. Então a gente toca muito nessa tecla, que é uma forma de motivação para aquele seu colaborador, você investir na família dele. E temos algumas empresas, que elas são muito grandes, e às vezes o cara mora lá em Betim, mora em outro local, Contagem, enfim. E o filho dele nunca foi ao parque. Então, a gente mostra isso para aquela empresa que está querendo nos contratar, que ela estará proporcionando um dia, assim, o melhor dia da vida do filho daquele colaborador para ele, entendeu? Então, isso tem muito valor agregado. Poxa, você poder proporcionar o melhor dia da vida do seu filho, entendeu? Do filho daquele colaborador para ele, é muito legal isso. Então as pessoas se sentem muito gratas quando fazem isso e é muito legal. E a gente sente isso, trazer um pouquinho de dados, nós conseguimos aumentar nas escolas públicas
em 30% a frequência das crianças. Legal. Só de saber que elas iriam no parque. Gente, que lindo. É muito legal isso. Então, quando os professores Um movimento. anunciam para aquela criança, ó, só vai no parque quem tiver... Tem que fazer esse incentivo, né? Que senão... É muito legal isso. Nós não tínhamos essa noção, mas uma professora falou comigo em 2024, falou, Gabriel, você já tem noção desses números, né? O quanto isso impacta na vida da criança? Não só dela estar realizando um sonho, porque muitas, apesar do parque estar aqui desde 71, muita gente ainda não foi lá, né? Então, essa transformação na criança, pô, que legal, eu vou ao Parque Guanabara, ou eu vou chegar perto da Lagoa da Pampulha, tem crianças que nem frequentam lá, nem nunca foram na Lagoa da Pampulha, para poder ver. Então, é muito legal. Isso toca nelas de um jeito que elas começam a frequentar mais a aula e, consequentemente, tirar a nota melhor, né? E aí vai no parque para poder celebrar isso. Gente, que legal. Olha, você vê o impacto que vocês geram na vida de uma criança que vocês não tinham nem noção que poderia ser impactada, né? Inclusive, esse é o produto que nós vendemos. Nós vendemos uma transformação naquela criança, ou naquele pai, ou, enfim, na mãe, na tia, no avô. Não é apenas uma ida na roda gigante ou uma descida na torre. É um momento que você está ali com seu pai, com sua mãe, seu namorado, namorada, com seus colegas de sala, e vai ficar marcado por resto da vida. Você até trouxe mais cedo, você se lembra quando você era novinho lá. Entendeu? Então nós temos muito disso, nós temos a nostalgia, assim, nosso DNA. Que a gente mais escuta é, poxa, meu pai me trazia aqui meu avô, e agora eu tô trazendo meu filho. Exatamente. E aí o pai desse menino fala, pô, tô trazendo meu neto, tô trazendo meu filho agora. Então isso é muito legal. E esse sentimento é muito bacana, né? Porque perdura por muitos anos e, poxa, quanto que vale isso, né? Quanto que vale esse momento com a pessoa que você ama? E hoje em dia, às vezes, a gente não dá valor para isso, mas é imensurável quanto que vale isso. Principalmente se você perdeu um ente querido. E você lembrar que, poxa, eu vim aqui no parque e aquela pessoa estava aqui comigo. E foi um momento feliz, e foi um momento alegre. Você tira esse gás, né? Essa fica a lembrança do espaço, né? Muito bom, que gostoso isso. Fiquei muito feliz de saber que tem esse impacto nas crianças, né? De escola pública, escola estadual e etc, né? Porque isso fortalece a essência de vocês. Quem está aí nos ouvindo, se desde o início do nosso podcast aqui, desde o início da nossa conversa, não te veio a memória da musiquinha o Parque da Família, gente, tá errado, porque não tem como, é inevitável. E essa música, ela é a representação disso, né? É de trazer a família, de trazer esse laço. E família, não só família pai e mãe, é família amigo, é família quem vive aqui no ambiente empresarial, que vira uma família. Você passa mais tempo aqui na empresa, então levar isso para dentro do parque, eu acredito que é uma transformação cultural maravilhosa, né? Inclusive, nosso propósito é tanto esse que desde 2003 nós fazemos ações sociais, né? De levar crianças carentes lá para o parque. E desde 2008, nós levamos idosos, PCDs e crianças carentes, né? Que legal! E ano passado mesmo, nós levamos mais de 8.000 crianças carentes, junto com idosos também. E esse ano nós vamos bater mais de 10. Gente, muito bom. O que é? Ela vai para lá, tem alguns eventos que a gente dá o lanche, né? Então ela fica uma tarde toda lá no parque brincando sem pagar nada. Ai, meu Deus, que coisa boa! Gente, que experiência maravilhosa que vocês oferecem, né? Para essa família. É inesquecível. Nossa, você vê seu filho, você vê seu neto, você vê ele lá brincando, sorrindo, em uma situação que assim, você fica imaginando que, nossa, como que é o dia a dia dessa pessoa? Sim. E aí ela vem e ela se transforma no parque. Que legal! E aí que pega, quando nós fazemos treinamento,
com os nossos colaboradores, nós deixamos isso bem claro. Poxa, você está tendo a oportunidade de se transformar na vida de uma criança. Porque às vezes, principalmente essas, elas estão inseridas numa realidade que, enfim, pode ter coisas muito ruins, sabe? Acontecer com ela. Às vezes o pai está afastado, às vezes a mãe, ou outras coisas piores, né? E a gente consegue mostrar o lado bom da vida. E ela fala assim, poxa, que legal. Tem mais, né? Tem um mundo a mais acontecendo do que aquilo ali que eu vi. Isso. Isso é muito bom, né? E que bom que tem pessoas assim para trazer projetos como esse, da magnitude que vocês têm. Então, Parque Guanabara já é gigantesco e trazer esse tipo de ação é muito importante. Continue com isso. Conte com a Minha Eventos, inclusive. Conte comigo para poder, se precisar de qualquer coisa, a gente está aqui à disposição para poder fomentar e aumentar cada vez mais esse projeto, tá? Fiquei muito feliz de saber sobre isso. Tá vendo, gente? O podcast não é só para saber de bastidores e fofoca. Entendeu? É para saber do que acontece por trás de lugares que a gente não tem nem noção do que está acontecendo, né? E como que é feito o cadastro para poder participar? Vocês vão até esses locais que têm idosos? Então, como já tem algumas que nós acompanhamos o trabalho de algumas ONGs, desde lá de 2003, mas a gente libera uma inscrição no site. Então, a instituição filantrópica pode entrar lá, ela se cadastra, e aí tem uma curadoria que vai ver, pô, isso daqui é legal, isso daqui, isso daqui tá falando a verdade. Ainda tem o detalhe também, gente. Isso tem. Oh, Deus! Tem muito. Nossa, tem muito. Mas aí a gente tenta trazer aquelas pessoas que nunca foram, né? Tem algumas que ficam chateadas, poxa, eu fui no passado, agora esse ano não vou, mas é porque a gente quer dar espaço para outras pessoas. Para outras que nunca tiveram, né? E tem muita gente que nunca foi. Então a gente tem esse objetivo de poder proporcionar o parque para essas crianças carentes. Então vamos continuar fomentando isso aí cada vez mais. Vamos levar mais crianças, mais idosos e fazer com que o Parque Guanabara seja ainda mais referência em tudo que fizer ali dentro. Muito bom. Então, dando continuidade, falando um pouquinho sobre essa regionalidade, a força que Belo Horizonte tem nesse grande espaço, como é gerir esse espaço, né, o parque, que carrega essa identidade regional tão forte? Eu falo assim, você começou lá com 14 anos, você tinha uma ideia, você tinha uma visão, e vamos ter um pouquinho antes, seu avô, quando construiu, quando idealizou isso, era uma ideia. Trazer ele para BH e se fortalecer ali onde ele é hoje, ali na Pampulha, qual que foi a transição disso tudo e qual que é a representação disso para vocês? Olha, para a gente é uma satisfação, uma honra muito grande continuar todo esse legado que meu avô deixou, porque é muito importante para a gente, por causa toda essa transformação, esse sentimento de nostalgia nas pessoas. E ele começou em 1951. Na década de 40, ele era um mecânico de um parque de diversões e ele morava naquele parque de diversões. Era um parque itinerante, antigamente o parque era igual circo, perdão. E aí, um belo dia, ele falou com o chefe dele, fugiu o nome do chefe dele aqui, mas eu vou lembrar. E aí ele falou, olha, não precisa você pagar mais, eu vou ficar aqui com você, e aí o que você comprar de peça, você compra para mim, de brinquedo também você compra para mim, porque eu vou montar o meu parque. E aí, em 51, ele fundou o Parque Guanabara, em Cachoeira do Pemirim, 6 brinquedos, e aí ele percorreu Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. O nome Guanabara é em homenagem ao estado da Guanabara, do Rio de Janeiro. Em 64 ele chegou aqui e ficou fascinado com Belo Horizonte. E em 1970 ele comprou aquele terreno. E na época era só fazenda ali, não tinha nada. E aí os parqueiros da época falavam que ele era doido. Exato, porque não tem nada aqui, meu filho. Mas graças a Deus que ele teve uma visão ali, né? Empreendedora, assim, maravilhosa. Fundou o parque lá. Ele faleceu em 95.
Desde então, meu pai assumiu, né? E pós-pandemia, estou muito junto com meu pai, mas tem a irmã dele também, a minha tia Daniela, que está junto com a gente, que faz um trabalho maravilhoso. E por eu estar lá desde os meus 14 anos trabalhando nesse sonho do meu avô, o sonho do meu pai, que hoje é meu... Sempre senti muita responsabilidade, porque nós estamos, além de trazer toda a história do meu avô, da minha família, né? Nós estamos mexendo com o bem mais precioso de uma família. São os filhos, né? Eu tenho filhos, sou casado com minha esposa maravilhosa, Stephanie. Beijo, te amo. Inclusive, eu quero conhecer esses gêmeos. Achei eles lindos. Então, assim, todos nós temos essa consciência de que nós estamos trabalhando com crianças e nada pode dar errado. Inclusive, agora nós vamos lançar para todo mundo que somos guardiões da alegria. Então, nosso dever é ser guardião da alegria, né? E ter essa consciência de que a criança está lá, então ela tem que estar segura e tem que ser o melhor dia da vida dela. Exato. Então, é muito legal isso, desafiador. Eu imagino. É bom, é bom. Mas é bom, é um legado que se perdura e... assim, é encantador. Eu acho que essa é a verdade. É encantador saber que a gente tem um ponto turístico tão forte aqui em BH e que tem tantas coisas por trás que a gente talvez não tinha noção. Eu, pelo menos, não tinha noção dessas coisas que acontecem, na verdade, dentro. E, assim, saber dessa história fortalece ainda mais a imagem, fortalece a história, fortalece aquilo que vocês acreditam e que vem fazendo, né? Então... É longos e longos e longos anos aí de caminhada, com certeza. Completaremos 75 anos, em 22 de junho. 75 anos. Gente, eu não era nem nascida, ele também não era nem nascido. Muita coisa aqui não era nem nascido, gente, era só mato. Pegou que era literalmente só mato. E que bom que fizeram isso, que bom que não desistiram, que bom que perdura e tem vocês para dar continuidade, né? Muito bom isso. Então vamos dar continuidade, porque a gente está quase acabando, mas tem assunto ainda para ser falado. Vamos falar sobre o futuro? Sim. O que será indispensável para quem quer se manter no mercado? Vou voltar, pera. Vamos falar de futuro? O que será indispensável para quem quer se manter no mercado de entretenimento nos próximos anos? O que você acha aí? Olha, ter um olhar para o cliente, tipo, o que ele realmente quer, e também ir para o lado tecnológico. Agora, nós estamos investindo pesado nisso. Veio a montanha-russa agora, que era um sonho, desde a época do meu avô, e nós conseguimos investir, que é um capital grande, são 7 milhões investidos só para trazer ela para cá, e é uma montanha-russa que veio da Inglaterra, de uma fabricante muito bacana, que é a Pininfarina, italiana. Então, um brinquedo muito bom, muito grande, e trouxemos ela, implementamos um novo sistema, que, sim, deu uma melhorada certo pra gente, né? E aí, com isso, a gente consegue agora ter o app do parque. Legal! Aí, nós conseguimos ter dados desse cliente, que antigamente, se você fosse lá numa ida convencional, eu não sabia que você estava lá. E agora, com a implementação desse sistema, com esse app, com esse CRM mais ativo, nós conseguiremos ter tudo isso, fazer ações de marketing, saber qual brinquedo está rodando mais, ter um contato mais próximo com esse meu cliente, para saber o que realmente ele quer, né? A gente ir adequando a ele. Dá para fazer tudo? Claro que não, porque hoje em dia tudo é muito caro. E aí no mundo dos parques, né? Cada brinquedo é muito caro, muito caro. Você vê uma montanha-russa, 7 milhões. A roda gigante nossa, na época, foi 13 milhões e meio. Na época, quanto tempo depois, né? É muito dinheiro. A torre foi 8 milhões e meio. Que foi 2014, Então são brinquedos grandes, traz público, mas é muito caro, né? O investimento. E com esse sistema novo, nós conseguiremos estar mais próximo do nosso cliente. E aí também nós vamos melhorar a nossa infraestrutura, né? Para deixar, enfim,
tudo mais legal, mais bonito, mais acessível, pensando muito pro lado dos PCDs, né? Tem crescido assim demais a demanda. Nós somos o primeiro parque a ter todas, vamos dizer assim, todas as normas concluídas para que a gente consiga atender bem um cadeirante, né? Enfim, todos ali. Então, a gente está indo muito para esse lado. Legal. Para melhorar a nossa infraestrutura, melhorar o nosso atendimento, para poder dar uma experiência melhor para esse cara. E investindo em tecnologia, né? Que é o que vai precisar. E também precisamos agora com a minha... E é o cenário do futuro, né? É um braço novo aí que a gente está ganhando de muita força, né? Que a gente acredita muito no trabalho de vocês, e principalmente com a implementação da inteligência artificial, né? Exato. E assim, fortalecendo o que você falou, trazer a tecnologia para esse universo dos parques não é com o intuito de falar assim, estamos na frente por uma briga de egos. Eu acho que entender esse cenário parte muito do que vocês acreditam desde quando vocês fundaram. Gente, é uma construção contínua. Hoje o mercado ele exige isso. Ele exige você ter uma gestão completa, uma gestão eficiente, uma gestão que esteja centralizada, porque são muitas coisas acontecendo. São muitos projetos sendo executados e que precisam estar centralizados. Então, você precisa de um sistema de gestão para você fazer aquilo ali funcionar. E isso vale não só para o parque, a gente fala de uma forma geral mesmo. Para o mercado de eventos, é necessário ter um sistema justamente para poder centralizar. É dispensável. Não, tranquilo. Não tem como. Não, é indispensável, gente. Mas é entender do cenário da sua empresa. Quando eu falo assim, gente, todo mundo precisa da minha eventos. É ótimo, é um cenário lindo. Mas a empresa, ela precisa entender do cenário que ela vive para falar assim, olha, o meu foco hoje é arrumar essa área. Vamos arrumar essa área, e aí como que o sistema pode me ajudar? Através disso. Comercial? Então tá, CRM, controle de propostas e etc. Dados. É trazer isso para dados. Hoje o mercado exige isso. Não adianta nada você ter feeling. Feeling é muito bom, feeling é muito legal, feeling te proporciona momentos muito bons, mas ele não é sustentável a médio e longo prazo. Então, você precisa ter esses dados justamente para poder mudar esse cenário e acompanhar ele, e ter esse crescimento. Então, se você pensa em expandir a sua empresa, se você pensa em trazer infraestrutura cada vez maior e melhor, você precisa disso. E não estou falando só de gestão como Mi Eventos, tá? Estou falando de gestão de pessoas, gestão de espaço. Olha, quem que eu quero atender, né? Você falou muito sobre entender quem a gente quer atender. Então, quando você entende quem você quer atender e como você vai atender essas pessoas, é que muda esse cenário. Sim. Então, eu acho que vocês vêm fazendo isso desde quando vocês construíram. Então, por isso que eu acho que é algo muito natural de vocês fazer esse acompanhamento. Mas, óbvio que leva todo um tempo, porque tem equipe para adaptar, tem pessoas, tem todo um cenário acontecendo. Mas vocês vêm fazendo isso e por isso que está aí até hoje. 70 anos, né? 75. 75 anos. Não é qualquer parque que sustenta isso, gente. Então, parabéns, tá? De verdade, parabéns por isso. Eu fico muito, muito, muito feliz de saber que a gente hoje faz parte desse processo de gestão, de dar continuidade nesse projeto para evoluir, para crescer. Eu fico muito feliz de verdade mesmo, tá? Nós também ficamos muito felizes e muito empolgados, né? Estamos assim... Tá no início, mas assim, tem muita coisa para acontecer, sim, tem muito projeto para poder acontecer aí na frente, né? Então, bora. Vamos ali para o encerramento, mas eu quero trazer algumas perguntinhas que vão fechar esse nosso bate-papo. Qual foi o maior aprendizado diante de toda a sua trajetória, desde os seus 14 anos até o dia de hoje, dentro do parque? Não sei se eu respondi essa, mas eu vou falar aqui. Tá. Instabilidade não existe. E para cuidar do seu emocional. Saber que
uma hora para outra, tudo pode virar. Você pode subir, você pode descer. E cuidar do seu emocional para que na hora que você estiver lá embaixo, você não pule de pé. Entendeu? Isso eu lembro... Eu já tinha essa consciência desde os meus 18 anos, que eu tinha que ter uma inteligência emocional forte para aguentar o trampo daquela pessoa que eu queria me tornar naquela época, e a pessoa que eu quero me tornar hoje, que ainda estou no processo de aprendizado assim, eterno. E saber que a estabilidade não existe, porque nós já tivemos inúmeras crises que afetaram muito o nosso negócio, e graças a Deus nós conseguimos reverter aquela situação, mas o emocional na pandemia foi assim crucial. E naquele momento, falei, pronto, agora já imaginava assim, daqui a um tempo eu vou passar na Orla da Lagoa e não vou ver o Parque Guanabara. E pra mim aquilo dali doía. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Como é que o negócio, eu vou criar um 51, vai acabar por causa disso, não é possível. E aí eu lembro que eu entrei na sala do meu pai um dia, e eu já, esse pensamento meio doido, ele falou, calma, vai cuidar da sua cabeça e depois você volta. E aí eu olhei assim, eu tomei um baque na hora e falei, poxa, é isso. E aí eu comecei, né? Cuidar do meu emocional, tentar segurar minha ansiedade, meus medos e me capacitar. Tanto nas vendas, né, que é o que eu amo fazer, mas também na gestão de pessoas. Foi que gente precisa de gente, e para eu poder cuidar do meu cliente bem, para eu poder atendê-lo bem, eu tenho que cuidar primeiro do meu colaborador, e antes de cuidar do colaborador, tem que cuidar de mim. Exato. Igual aquele negócio do avião, né? Se poder salvar o outro, se salva primeiro. Se salva primeiro. Então é aquilo dali, né? Eu acho que a gente pode encerrar com isso, porque é isso que eu venho falando praticamente em quase todos os podcasts. A gente já teve ali, no ano passado, a gente falou um pouco sobre saúde mental, sobre como isso é muito importante e impactante em todo o mercado. Não é só mercado de eventos, mas aqui a gente falando para o mercado de eventos, como que isso é importante, porque você precisa estar bem para entregar um evento. Você não tem como, gente, você estar lelé das ideias e entregar um bom evento. Você vai entregar meia boca. Então, assim, se cuidem, né? Eu acho que é isso. A gente sente também, né? Sente, poxa. Sente muito. A gente, hoje, depois da pandemia, a gente entendeu que alguns comportamentos deixam escancarado que a pessoa não tá bem. Deixa muito escancarado. Então, assim, se cuidem, se preparem, se analisem, descanse, tá? Quando tiver um momentinho, fala, vou descansar agora, gente. Ninguém me chama, ninguém me procura, pelo amor de Deus, me deixa descansar. Descansa, gente, porque senão não vai fluir, não vai funcionar. Para tudo isso aqui acontecer, para o Guanabara ser o que é o Guanabara, houve momentos de sentar, analisar, entender, falar, vamos mudar, não vamos mudar, ser estratégico, analisar dados, ser dinâmico, ser corajoso. Não dar um passo maior que a perna, né? Não fazer isso, gente, porque isso, assim, a gente fala muito que o mercado de eventos, ele tem que ser corajoso, mas ele tem que ser estratégico. Ele não pode dar um salto muito alto sem pensar, porque se ele cair, ele vai ser um tombo muito grande. Então precisa pensar nisso. Galera do mercado de eventos precisa entender, gente, tem capacitação, inclusive Minha Academy está aqui para isso, para trazer esse movimento, para fortalecer esse ecossistema de que dá para ser capacitado, dá para ser profissional, dá para se profissionalizar, sim, né? E conhecer outras pessoas e entender, porque eu acho que o mercado de eventos precisa disso. E aí eu falo mercado de eventos porque é esse universo que a gente vive hoje, mas pensando nas conexões que a gente precisa ter. Às vezes um problema que você vive dentro do parque pode ser o problema de uma pessoa que trabalha dentro de um buffet. E como você soluciona? Como essa pessoa soluciona? Os dois se conectam para poder alinhar isso, para poder mudar as perspectivas
de problemas e soluções. Então, esse espaço é exatamente para isso. E eu finalizo, assim, o nosso bate-papo muito feliz de saber de tudo, né, de toda essa trajetória, de finalizar também dessa forma de conscientização, de descansar, de estar bem, de autocontrole. Isso é muito importante. Cuidem do seu emocional. Exatamente, gente. Cuidem do seu emocional. E até porque, para um vendedor, o emocional, para a pessoa que está ali na linha de frente, emocional, conta demais, né, gente? Muito. Vontade demais. Porque acaba passando para outra pessoa. Se a pessoa está afobada demais, ela vai passar isso para outra pessoa. E aí o outro vai sentir que você, não, ele está vendendo só na afobação. Eu não quero isso, eu quero experiência. Sim. O outro lado, gente, precisa entender isso. O outro lado, quando você vende, é experiência. Qual que é a experiência que eu estou vendendo isso? Eu falo isso porque quando eu fui vendedora já, longos anos atrás, aí já fui também, já entrei nessa área. E o que eu precisava vender era isso, era experiência. Qual que seria a melhor experiência para aquela pessoa naquele produto que eu estava vendendo? Então, quando você entende isso, gente, você fura a bolha e vai de uma forma muito natural. Você não precisa forçar ninguém a fazer nada. É isso que a gente precisa entender. E é isso, gente. Nosso bate-papo está finalizado, mas assim, a gente continua nessa história, nessa trajetória, junto aí com o Parque Guanabara, para poder fazer esse movimento ser fortalecido, para fazer esse movimento crescer cada vez mais. E eu te agradeço mais uma vez, Gabriel, por estar aqui presente com a gente, contar mais sobre a sua história, sobre a história da sua família, que é muito linda, que eu não sabia. E olha que, né, eu tô aqui em BH, nasci aqui, eu não sabia da história por trás. Ficar sabendo de tudo isso é muito importante e faz com que a gente valorize ainda mais o que a gente tem aqui em BH. Obrigada. Eu que fico feliz, foi um prazer imenso estar aqui com você. Então é isso, pessoal que está em casa, sintam-se muito... É um convite feito aqui para vocês, para que vocês sejam muito bem-vindos lá no Parque Guanabara, Parque da Família. Espero todos vocês lá e venham conhecer o grande brinquedo que é a montanha-russa Skywalker, que está assim muito legal. Já lançou? Já. Já? Então vamos embora, gente, ó. Vamos juntar todo mundo aí e vamos embora para poder conhecer. E o convite está feito para todo mundo aqui. Ótimo, então já vou levar isso aí lá pro pessoal. O pessoal vai amar. Gente, um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima.